Olá, meu nome é Cleiton Maia. A gente vai trabalhar na aula de hoje a crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial. Para a gente trabalhar a crise do capitalismo, ou crise de 1929, a gente tem que saber alguns pontos importantes. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Os felizes anos de 20, a hegemonia dos Estados Unidos após o século 20, a crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Nova York, o New Ideal e seus planos, a ascensão dos regimes totalitários na Europa, nazismo e fascismo, nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. Insanidade da guerra. Por cerca de 50 anos, cerca de 60 milhões de pessoas foram vitimadas durante a guerra. A Primeira Guerra Mundial deixou 60 milhões de pessoas como vítimas, e isso é equivalente ao estado de São Paulo, Bahia e Paraná juntos. Foram muitas pessoas que morreram durante a guerra ou pessoas que ficaram mutiladas e, por causa disso, impróprias para o trabalho. Isso vai levar a uma grande crise na economia europeia, principalmente na indústria, o que vai possibilitar uma facilidade norte-americana para poder desenvolver o seu equipamento industrial. Os felizes anos de 20, para os Estados Unidos somente. Os grandes beneficiados com a Primeira Guerra Mundial foram os norte-americanos, pois a guerra não foi travada em território deles, do seu país, e por causa disso levou prejuízo aos europeus. A guerra destruiu a industrialização europeia e possibilitou a exportação dos norte-americanos, fazendo assim com que eles se tornassem a maior força econômica da época. Os países europeus dependiam totalmente. Isso sem contar as dívidas e a dependência que os países europeus assumiram para começar a reconstruir sua industrialização. Assim se montou a hegemonia norte-americana, que acabaria no ano de 1929, com a reascensão dos países europeus. Atividades. Vamos ver por que os Estados Unidos foram grandes beneficiados com a Primeira Guerra Mundial? Resposta possível, ou resposta do professor. Pois após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava extremamente destruída e sem qualquer condições de se reerguer. Por isso, a guerra que não foi travada em território norte-americano causou sérios prejuízos aos países europeus, destruindo suas indústrias e possibilitando a exportação dos norte-americanos, que mandavam na economia. Além disso, os países europeus tinham uma séria dependência e dívidas com a reconstrução das suas indústrias. A tempestade se anuncia. As nações europeias, como é óbvio, começaram a se recuperar e recuperar sua economia, reconstruindo as indústrias, ao menos as de base necessárias para poder começar a sua própria industrialização. Os Estados Unidos, que tinha passado grandes anos produzindo para exportar, para suprir toda a necessidade europeia, começaram a passar por um problema de superprodução. Os produtos industrializados que tinham no mercado europeu não eram suficientes, e por causa disso os Estados Unidos produzia 4 a 5 vezes mais. Quando os países europeus, mais ou menos em 1925, começaram a crescer e produzir o que era necessário para a sua economia interna, romperam ou pararam de comprar aos poucos com os Estados Unidos, que não conseguiu perceber isso e aumentou descontroladamente o crédito interno para estimular a produção, elevando o consumo, o que gerou uma crise de superprodução. Errei. Isso aí é um outro slide. Desculpa. Pode? Tá difícil.